como um homem histórico não vai resolver sua vida espiritual. Pastor Ricardo, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a Bíblia fala muito sobre Deus Pai, o Antigo Testamento todo, o Novo Testamento tem 4 evangelhos falando de Jesus, mas a Bíblia fala pouco do Espírito Santo. Me pergunte por quê, pastor Ricardo? Por que a Bíblia fala pouco sobre o Espírito Santo? Porque o livro que o Espírito Santo escreve é o teu coração. Eu vou repetir que alguns não entenderam. Atos, não cometa essa heresia perto de mim que vai me irritar. Atos dos Apóstolos. Algumas Bíblias talvez, né, pastor, tenha colocado isso. Isso é uma heresia, isso é um crime, isso é um pecado. Porque ali não tem Atos de Apóstolo nenhum. Aquele livro fala de Atos do Espírito Santo, porque em Atos 2 o Espírito Santo veio, toma Pedro, um medroso, um peixeiro, um pescador, e faz com que o homem pregue com autoridade, e 3.000 almas se convertem, e logo depois o Espírito Santo toma Paulo, e toma os apóstolos, e os milagres acontecem, porque o Espírito Santo começou a trabalhar na igreja. Quem fazia milagre quando Jesus estava na terra? O único milagre que um discípulo fez quando Jesus estava na terra foi o milagre que Pedro andou sobre as águas, mas logo depois afundou. Por quê? Porque quem fazia milagre era Jesus. Mas quando Jesus diz, fica aí, porque eu vou para o Pai, vou mandar um Consolador, um Paráclito, ficai orando. Eles ficaram orando em Pentecostes, porque eles comemoravam Pentecostes. Jesus não aboliu Pentecostes, e eles estavam lá em Pentecostes, esperando a promessa de Joel. O Espírito Santo vem, o Espírito Santo toma aqueles homens, os transforma, os enche da plenitude. Eles falam em mistério e a partir dali começa a história da igreja. A história, porque Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar. A igreja não existia na época de Jesus, sim ou não? Ele disse o futuro, eu edificarei a minha igreja. A igreja começou inaugurada pelo Espírito Santo. Não foi Jesus que inaugurou a igreja. Embora a igreja dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Mas entenda, você precisa entender isso. Quem inaugurou a igreja foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o alimento, é o dínamo. O Espírito Santo é o combustível. O Espírito Santo é o gás. O Espírito Santo é que dá vida. O Espírito Santo é que dá alegria. O Espírito Santo é que dá poder. O Espírito Santo é que faz milagre. Sem o Espírito Santo é um clube. Sem o Espírito Santo é um prédio. Sem o Espírito Santo é um ajuntamento de pessoas que faz ação social, que faz festinha, que faz seminário, mas não tem poder, porque sem o Espírito Santo não tem igreja. Sem o Espírito Santo não tem discípulo. Sem o Espírito Santo não tem conversão. Sem o Espírito Santo não tem milagre. Sem o Espírito Santo não há sabedoria, não há entendimento da palavra. Sem o Espírito Santo, escuta só, querido. Jesus disse à mulher, você vai ter uma fonte. Mas, vai lá para João 7. Vai lá, meu irmão. O Senhor Jesus disse em João 7, ouça no mundo espiritual, porque a sua mente pode atrapalhar que o seu espírito entenda isso. Quem crê em Jesus, como diz a Escritura, do seu interior correrá uma fonte, é isso? João 7,38? Sim ou não? Correrá uma fonte? Há um crente aí para me corrigir se eu estou errado? João 7,38 diz que quem crê em Jesus no seu interior correrá uma fonte? Correrá o quê? Eu estou meio surdo hoje e eu quero saber o que corre do interior de alguém que crê em Jesus, como diz a Escritura, correrá o quê? Mas Jesus está falando a respeito dele? Sim ou não? Não. A respeito de quem? Versículo 39. Aprenda que para entender a Bíblia, às vezes você tem que ler o capítulo, você tem que entender o livro, você tem que ler o versículo seguinte. Então não para no 38 em nome de Jesus. O Senhor está dizendo que quem crê nele, como a Escritura diz, e o que a Escritura diz? Que ele iria para o Pai,
mas ele mandaria o Espírito Santo. Então quem crê nele assim, da sua vida vai fluir rios, diga rios, rios, rios que vão abastecer desertos, e desertos que estão na sua casa, no seu colégio, no seu trabalho, no seu bairro, na sua vila, no seu prédio, porque a fonte alimenta você, mas ouça, no mundo espiritual, o Espírito de Deus gera em você rios para abastecer desertos. Você está entendendo? Eu quero que você saia daqui hoje sabendo uma coisa, meu irmão. Se você tem Jesus Cristo, que bênção! Você vai morar no céu, seu nome está no livro da vida, ninguém tira. Mas você não vai abastecer ninguém, você não vai ser mãe de multidão, você não vai ser pai de multidão, porque não há rio na tua vida. Não atrai as pessoas. As pessoas com sede, elas querem saciar e elas procuram onde está o rio. Na hora que o aperto vem sobre o teu chefe, ele vai olhar para os funcionários e vai procurar um funcionário que possa orar por ele. Na hora que o aperto vem na sua vila, as pessoas procuram quem é que pode orar por elas. Na hora que o aperto vem na sua família, as pessoas procuram quem é que pode orar por elas. E se a sua vida tiver fonte, a fonte é egoísta. A fonte é para você. A fonte só te alimenta, te faz ser crente. Aí você vai ser crente o resto da vida. Mas só quando você for cheio do Espírito Santo, entender que depender do Espírito Santo é ter rios, mananciais, para abastecer os desertos, os vales de ossos secos, e você vai fluir, e você vai ser um canal, um manancial, cuja fonte nunca secará, e quem recebe aplauda o Senhor. Aleluia. João 7:40 diz: alguns, não todos, porque Jesus não era unanimidade. Eu nunca serei unanimidade de São Cristóvão e Benfica. Você também não será. Jesus não era. Alguns dentre o povo, ouvindo estas palavras, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Por quê? Porque nenhum profeta pregou sobre o Espírito Santo, só Jesus. Aliás, João Batista, né? Porque João Batista dizia: eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com fogo e o Espírito. Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Nós temos que entender que a Trindade é perfeita. O Pai não tem ciúme do Filho, o Filho não tem ciúme do Espírito. Quando Jesus disse: eu vou para o Pai, vocês farão obras maiores do que eu, Jesus não estava falando que você vai fazer maior obra do que ele, não. Tem gente que acha isso, pastor. Aí fica todo metido: eu sou maior que Jesus, bate no peito. Quando Jesus disse: vocês, meus discípulos, farão maiores obras do que eu, não quer dizer que você e eu faremos algo, porque nós não temos como competir com Jesus, nós não temos como se igualar a Jesus. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: eu vou para o Pai, e o Espírito que está em você, que é o Espírito Santo, ele fará maravilhas. Porque hoje a unção, a autoridade que Jesus conquistou e disse: é-me dada toda a autoridade no céu, na terra, embaixo da terra, está sobre você, está sobre a igreja, está sobre todos aqueles que recebem. Quem recebe, diga amém. Diga: eu recebo. Mateus 28:19. Porque ele diz: é-me dada toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Portanto, por causa disso, porque eu tenho essa autoridade, vá. Vá. Porque você está delegado, você está comissionado